Nós estamos em um trimestre. Se você nos visita, é importante saber que organizamos as séries de mensagens a partir das práticas do caminho de Jesus. Então, nós dividimos esses temas por trimestres e estamos no trimestre do serviço, ok? Em julho falamos sobre a família e eu, como servimos a família. No mês passado, agosto, falamos sobre como servimos a igreja. E neste mês estamos falando sobre servirmos a cidade. Essa é a segunda mensagem da série, a cidade e eu, ok? E hoje vamos falar sobre o serviço e o trabalho. O serviço e o trabalho, ok? É muito importante falarmos sobre o serviço no âmbito do nosso trabalho. Por quê? Porque muitas pessoas ainda fazem uma dicotomia, um dualismo muito grande entre sacro e profano. O que eu estou querendo dizer? Pastor Pedro, na mensagem anterior, domingo passado, recomendo você ouvir essa mensagem. Ela é muito boa e introduz muito bem essa série. E ele nos explicou que muitas pessoas às vezes vão para extremos, Não podemos escutar música secular. Ou, por outro lado, está tudo liberado, podemos ouvir qualquer tipo de música, qualquer música, não tem problema. E a gente vive então nesses extremos. E a partir desses extremos, existem muitas pessoas que de alguma forma pensam: eu vivo a minha espiritualidade na igreja. No trabalho, eu vou para o trabalho não pensando na minha espiritualidade, não pensando na missão. A missão eu compro na igreja, o chamado eu compro na igreja. Deus me chamou, Deus tem um chamado para mim. E aí as pessoas ficam atentas pensando: qual é o meu chamado? E relacionam isso a como eu vou servir a Deus na igreja. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, talvez o mais famoso livro dele, depois de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis falou que depois do cristianismo, a única filosofia que de fato seduz os cristãos é o dualismo. É fazer esse tipo de separação. Então, não é difícil, não é raro encontrarmos pessoas que não enxerguem o trabalho como o seu local onde você cumpre o seu chamado. Não é raro isso. É mais comum do que deveria. As pessoas enxergarem o trabalho apenas como local onde você vai ganhar o seu dinheiro. Não, por que você trabalha? Se alguém perguntar, por que você trabalha? Porque eu trabalho para sustentar minha família, ponto. E essa é uma compreensão equivocada sobre o trabalho, O pastor Abraham Kuyper, ele inclusive largou o ministério pastoral para abrir uma universidade lá na Holanda, um pastor holandês. Ele fundou uma universidade em Amsterdã, e ele ficou muito conhecido por uma frase que diz assim: não há nenhum centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo, Senhor sobre tudo e sobre todos, não clame, é meu. É tudo do Senhor. E muitos cristãos tendem a fazer essa separação. Não, isso aqui é do Senhor, mas essa outra coisa não. Ir para a igreja eu faço isso para o Senhor, mas ir para o meu trabalho, não. É para mim. 10% do meu dinheiro é do Senhor. E os outros 90%? É de quem? É seu? Percebe? Tem o dia do Senhor. Temos o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? E os outros 6? Ok? Os outros 6. Você escolhe, você delibera como você vai viver esses outros 6 dias. E as pessoas acabam fazendo esse dualismo, fazendo essa separação, e não entendem que tudo na vida delas, todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, deveriam ter entregue absolutamente tudo, todas as áreas, todas as perspectivas, tudo que faz, tudo que tem, tudo, absolutamente tudo pertence ao Senhor. Logo, o nosso trabalho não é apenas para o nosso sustento. O nosso trabalho tem tudo a ver com a nossa fé. E outra coisa muito importante para falarmos sobre esse assunto, o serviço no trabalho, é entender
a importância e a relevância que o trabalho tem no nosso dia a dia. Para pensar, 1/3 da sua vida você gasta dormindo. Não sei se você já fez essa conta. 1/3 da sua vida você gasta dormindo. O outro terço, mais ou menos, você gasta trabalhando. E o outro terço, eu sei lá, você faz várias outras coisas, ok? Assiste um Netflix, passeia, lazer, comida, enfim. Mas você gasta 1/3 da sua vida trabalhando. 1/3 da sua vida trabalhando. Logo, gente, falar sobre fé no trabalho é de extrema relevância. É de extrema relevância, porque lá talvez seja o principal local onde você deveria estar cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Vou repetir. O seu trabalho é o principal local, lógico, tem a família, tem o contexto familiar, eu estou falando em relação a tempo, em relação à influência com os de fora. Então a gente falou a família e eu, a igreja e eu, mas você gasta muito mais tempo no seu trabalho do que com a igreja, por exemplo. Então o trabalho talvez seja o principal local onde a gente exerce a nossa vocação. E é interessante porque a gente tende a, exatamente nessa ideia de espiritualizar as coisas, a gente acha um missionário que vai para a África entregar a vida a Jesus, ele está exercendo um chamado incrível. E a gente tende a achar, e o seu trabalho? E o seu trabalho? E o seu chamado? E o lugar onde Deus te colocou? Nós devemos então pensar que o lugar onde estamos, o lugar onde atuamos no nosso trabalho, é o nosso campo missionário. É o lugar onde pessoas estão lá, precisam de Jesus, precisam conhecer a Jesus, ok? E você está lá. Você está lá. Os pastores não estão, os missionários não estão lá onde você atua no seu trabalho, mas você está lá. E eles precisam conhecer a Jesus através da sua vida. E olha só que dado interessante. A CNN Brasil, em outubro do ano passado, divulgou o seguinte dado. Através do site deles, eu vi essa matéria que relata: 90% dos brasileiros trocariam de emprego por saúde mental, satisfação ou felicidade. Gente, que dado impressionante, ok? Pensa nas implicações dessa informação. 90% dos brasileiros trocariam de emprego por saúde mental, satisfação ou felicidade. Olha o segundo dado. 56% dos entrevistados não estão felizes no atual ambiente de trabalho. Significa que mais da metade dos brasileiros estão infelizes no seu trabalho. Ok? Eu não vou falar, levante a mão quem está infeliz. Não faça isso. Ok? Mas, eu diria que se esse dado estiver correto, mais ou menos metade das pessoas aqui não estão satisfeitas nos seus trabalhos. Okay? 62% não se sentem psicologicamente seguros em suas empresas. E aqui eu quero então ver com vocês o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. O que a nossa fé tem a ver com o nosso trabalho? Gente, se entusiasme aí comigo, ok? Se entusiasma comigo. A gente vai ver algo muito importante. E eu estou tentando até aqui mostrar o tamanho da relevância desse assunto. Eu espero ter cutucado você, eu espero ter instigado. Essa era a minha intenção até esse momento, ok? Gente, é muito importante. E a Bíblia fala sobre fé e trabalho. É de tamanha relevância, ok? E o que a Bíblia tem a dizer? Gente, o trabalho não é um percalço na nossa vida. O trabalho não é um mal necessário, pois o trabalho não foi criado por homens. O trabalho foi criado pelo próprio Deus. E precisamos entender isso. Por isso eu vou falar hoje sobre o porquê trabalhar, para que trabalhar e como trabalhar. E vamos começar então pelo porquê trabalhar, ok? Estão comigo? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher
os criou. Nós vimos, e é muito importante ressaltar isso neste momento, nós vimos no domingo passado que nós fomos criados por Deus com o propósito de representá-lo. Nós somos representantes de Deus, de tal forma que toda a criação deveria olhar para Adão e Eva e falar: eles representam a Deus. Inclusive, se nós lermos Gênesis 1 e 2, veremos uma sequência nessa narrativa da criação, onde Deus afirma após cada dia da criação, falando: e Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom, com exceção de uma coisa. Gênesis 2 relata uma coisa na criação que não era boa. Não era bom que o homem estivesse só. Olha só que interessante. A pergunta é: por quê? Por que não era bom que o homem estivesse só? Porque o homem foi criado como imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para representar a Deus, certo? Estão comigo? Se o homem representa um Deus triuno, sabe o que é triuno? Trindade. Se o homem representa um Deus 3 em 1, o homem sozinho não poderia representar a um Deus coletivo. Ok? Logo, não era bom que o homem estivesse só. Caso contrário, ele não cumpriria a sua missão de maneira adequada. Pois, se Deus criou um representante para ele, esse representante deveria, assim como ele, ser coletivo. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Assim como Deus é 3 em 1. Ok? Então, nós fomos criados para essa representação. Nós fomos criados para representar a Deus. E a gente vê então que esse é o propósito. Gênesis 1:26, eu vou ler o versículo até o final. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Agora presta atenção: dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Veja o versículo 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Mais uma vez, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. A pergunta é: por quê? Por que o homem deveria multiplicar, governar e dominar? Por quê? Porque o homem representa a um Deus que cria, multiplica, governa e domina. Deus queria de verdade que fôssemos representantes dele, ok? E ele inclusive nos deu algumas das suas tarefas de governar, de criar novos seres à sua imagem e semelhança através da multiplicação, sendo férteis, ok? Então, devemos fazer isso, devemos representar a Deus, desempenhando alguns dos seus papéis, algumas das suas tarefas. Greg Gilbert, no livro Evangelho no Trabalho, disse assim: o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo para ganhar dinheiro. O seu trabalho é, na verdade, um serviço que você presta ao próprio Senhor. Por isso devemos entender, por que trabalhar? Presta atenção, aqui ó, por que trabalhar, pessoal? Porque nós representamos a um Deus que trabalha. Ele trabalha e trabalha e trabalha. E se somos representantes de Deus, nós precisamos trabalhar. E o trabalho então existe antes da queda. Antes de existir pecado, já existia trabalho. Mas o pecado afetou tudo, inclusive o trabalho. Lá em Gênesis capítulo 3, depois Deus deu uma ordem: vocês podem comer livremente de qualquer fruto, de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão você não pode comer, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Eva comeu do fruto, deu para o seu marido, ele comeu também, e Deus então falou sobre as consequências daquela decisão, daquela desobediência, daquela rebeldia, daquela incredulidade. Gênesis 3, 17 e 18, Deus fala assim para Adão: ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento
você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Interessante, né? Maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento você se alimentará dela. Gente, eles tinham todos os frutos disponíveis para eles no jardim. Mas agora, a terra foi amaldiçoada. E agora, Adão vai ter que ralar para comer dessa terra. O trabalho já existia antes da queda. Depois da queda, o trabalho se tornou algo pesado. O trabalho se tornou algo que vai demandar muito empenho. E olha só o versículo 18. Prestem atenção no versículo 18 de Gênesis 3. Ela, a terra, lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Gente, olha só que interessante. Deus deu tudo para eles. Deus deu o trabalho, Deus deu as frutas que estavam disponíveis, mas a terra foi amaldiçoada. E agora essa terra lhe dará espinhos. O que são esses espinhos? É interessante, presta atenção, veja comigo. Olha que interessante fazer o paralelo entre Gênesis 3,18 e Mateus 13. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz: o semeador saiu a semear, e ele começou a jogar sementes. E essas sementes começaram a cair em diferentes tipos de solo, diferentes tipos de terra. Boa terra, terra espinhosa, terra rasa, enfim. E quando Jesus estava explicando sobre essa parábola para os seus discípulos, olha o que ele falou sobre os espinhos na terra. Mateus 13:22. Quanto ao que foi a semente que foi semeado entre os espinhos, o que isso significa? Este é aquele que ouve a palavra, essa é a pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutíferas. Vocês se lembram de uma parte da oração da generosidade que a gente acabou de fazer? O caminho de Jesus é o caminho da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo, que resistem à ilusão das riquezas que sufocam a palavra. Essa parte da oração da generosidade é um trecho de Mateus 13:22. E o que quer dizer? Que muitos de nós encaram agora a terra espinhosa, encaram agora um trabalho como um peso que preocupa com as preocupações dessa vida, ou com um engano das riquezas. De alguma forma as pessoas, depois da queda, elas agora enxergam a terra / trabalho, elas enxergam isso como uma grande preocupação. Ai, Deus não vai prover, Deus não vai fechar, a conta não vai fechar, e as pessoas ficam o tempo inteiro preocupadas. Será que vai dar certo? As preocupações dessa vida sufocam a palavra. Ou elas então se enganam com as riquezas. Nossa, como é bom trabalhar dá dinheiro, então eu vou trabalhar mais, e eu vou trabalhar agora para o meu prazer, para acumular mais, para ter mais riquezas. Percebem? É isso que o pecado causou no trabalho. Nós, como cristãos, precisamos ser representantes de Jesus em nosso trabalho. E como representantes de Jesus no trabalho, é importante encontrarmos a redenção no trabalho. Não precisamos nos preocupar com as coisas dessa vida. Por quê? Porque se Deus cuida dos lírios do campo, não somos muito mais valiosos do que os lírios do campo? Também não precisamos nos enganar com as riquezas, com as paixões dessa terra. Por quê? Porque o trabalho não tem a ver com algo que vai trazer felicidade e satisfação pessoal. O trabalho é um lugar onde eu represento a Deus. O trabalho tem pouco a ver, presta atenção, o trabalho tem pouco a ver com a nossa satisfação pessoal e felicidade. O trabalho tem tudo a ver com representar a Deus onde Ele te colocou. Eu vou repetir.
O trabalho tem pouco a ver com a nossa satisfação pessoal e felicidade. Agora, se lembra do dado da CNN? 56% dos brasileiros estão insatisfeitos, infelizes nos seus trabalhos. O trabalho tem pouco a ver com a sua satisfação pessoal e felicidade. E o trabalho tem tudo a ver com representarmos a Deus onde fomos colocados. O que eu estou querendo dizer? Deus te deu um trabalho, remunerado ou não. Vamos incluir aqui as pessoas que cuidam dos filhos em casa, especialmente as mamães. Deus te deu um trabalho. A questão não é o quanto esse trabalho te traz satisfação ou felicidade. A questão é, estamos representando a Deus no nosso trabalho? As pessoas conseguem ver a Deus pela maneira em que trabalhamos? Gente, nós vivemos numa cultura muito focada na nossa felicidade pessoal. Provavelmente você já ouviu a frase: descubra o que te faz feliz e você nunca mais vai precisar trabalhar. Ah, que delícia, né? Mas a realidade é que não é assim. Deus não virou para Adão e falou: Adão, olha, você vai ser o jardineiro, Adão. Adão não falou: ah, não, jardineiro, eu quero ser CEO da Apple, Deus. Oh, jardineiro não, eu quero desenvolver, o meu negócio é tecnologia, Senhor. Não existe isso. Deus não falou: vamos fazer um teste vocacional, Adão? Vamos ver, não tem. Deus deu para ele, e ele tinha que satisfazer a partir do chamado de Deus para ele, a partir do que foi colocado para ele. Porque o trabalho não tem nada, gente, tem pouquíssimo a ver com a nossa felicidade e satisfação pessoal. O trabalho tem a ver com representarmos ao Deus trabalhador, aonde fomos colocados. Pastor Tiago Matos, da Igreja Red, lá em Dayatuba, ele falou assim, ensinando sobre isso: o segredo do trabalho não é amor por aquilo que fazemos, mas amor por aquele a quem servimos. Ou seja, não é sobre amar o que você faz, né? Fala pro... Eu não sei se o entregador de picolé fala: eu nasci para vender picolé, ok? Mas aquele trabalho está trazendo sustento para sua família, aquele trabalho foi colocado nas mãos dele e ele pode e deve representar a Deus vendendo picolé. Caso contrário, a gente vai viver numa constante insatisfação cultural do trabalho. Ah não, eu queria estar lá e não aqui. Eu queria estar nessa posição, e enquanto eu não estiver nessa posição, percebem o perigo que é essa questão da satisfação e felicidade no trabalho? Isso pode acarretar, pode trazer implicações que vão nos afastar do propósito de Deus para o trabalho, que é de o representarmos onde fomos colocados. Mas tem gente que acha: não, eu nasci para ser CEO, e acabam menosprezando alguns ofícios, e acabam menosprezando a função que exerce neste momento. Deus te colocou em um lugar e você deve representar a Deus nessa função, nesse cargo, onde você está neste momento. As pessoas precisam conhecer a Deus através da sua vida e da sua representação de Deus onde você está hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Veja só que coisa interessante. Paulo fala algumas vezes em Efésios capítulo 4, versículo 1, Filipenses 1, 27, 1 Tessalonicenses 2, 12, ele repete a mesma ideia: vivam de modo digno do chamado que receberam, vivam em comunidade de maneira digna do Evangelho de Jesus, vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e sua glória, ok? Então, repetidas vezes, Paulo fala para as igrejas: olha o que Jesus fez por vocês, olha só o tamanho, olha só a grandiosidade da ação de Jesus nas nossas vidas. E através da união com Cristo, nós somos filhos de Deus, nós somos salvos. Várias coisas incríveis aconteceram a partir de Cristo. E através dessa união com Cristo, nós
temos que evidenciar essa salvação por meio da nossa unidade de pensamento como cristãos, da nossa harmonia de relacionamentos, né? Nós precisamos de casamentos restaurados, nós precisamos de filhos obedientes, nós precisamos de testemunhos com os de fora. Então o que Paulo fala é: vocês que foram alcançados por Jesus, vivam de modo digno do sacrifício de Jesus. Como que a gente vive de modo digno? Com um casamento que glorifica a Deus, com uma criação de filhos que apontam para Jesus. E ele vai falar lá em Efésios, e a gente vai ler no final dessa mensagem, o capítulo 6, onde fala, e com bom testemunho com os de fora. Paulo repetidas vezes fala: você quer representar a Deus, você quer ser um bom cristão, então você precisa cuidar dos seus relacionamentos, a começar com a família, igreja e com a cidade. Olha só, que coincidência, é o trimestre. Então assim, nós fomos chamados para representar a Jesus com os de fora. E ele toca, se você quer ser um bom cristão, não basta você ser um grande marido, esposa, pai ou mãe. Para ser um grande cristão é necessário também que você dê um bom testemunho com os de fora, inclusive no trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Ok? Se quisermos viver de maneira digna do Evangelho, precisaremos representar a Deus no trabalho. E precisaremos também entender para que trabalhamos. Então vem o segundo ponto: por que trabalhamos e para que trabalhamos? Para que trabalhamos? Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar do jardim. Adão foi colocado no jardim para, através daquela tarefa, glorificar a Deus e adorar a Deus. Se eu perguntasse para você: olha, essa semana vamos ter um tempo de adoração, o que vem na sua cabeça? Ele vai se juntar com o Luca, o Alex vai se juntar com o Luca para cantar umas músicas, para ter um tempo de adoração, né? Gente, o nosso trabalho é local de adoração. O nosso trabalho é local de adoração. A principal adoração que Adão prestou a Deus no jardim não foi cantando. Eu nem sei se ele era afinado ou não, ok? Mas Adão adorou a Deus servindo, com seu trabalho, trabalhando, cultivando a terra. Trabalhar na Bíblia, pessoal, é claramente uma forma de adoração a Deus. O trabalho, como já vimos, veio antes da queda. Essencialmente o trabalho é bom, porque Deus trabalha. Se trabalho fosse algo ruim, Deus não trabalharia. Mas depois da queda, nós temos uma tendência, por causa do pecado, de viver em dois extremos. Ou a gente odeia trabalho, ou a gente odeia o trabalho, ou a gente ama demais o trabalho. São dois extremos. Ou a gente odeia e fala: não, trabalhar é muito chato, eu não quero trabalhar. Eu queria ter uma poupança onde ficasse rendendo um dinheiro e eu ficasse em casa sem fazer absolutamente nada. Atende minha oração, Deus, bota 5 milhões na minha conta. E a pessoa fica lá: meu Deus, eu não aguento trabalhar, porque trabalhar é um saco, é muito chato. Mas tem outras pessoas que talvez falem: não me tire do meu trabalho. Mano, você tem que gastar mais tempo com a família. Não, eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. E elas colocam a identidade delas, as expectativas delas, o valor delas naquele trabalho. E quando as coisas não saem conforme elas querem: não acredito, eu vou perder meu trabalho. Ok? As pessoas que odeiam o trabalho precisam entender que nós fomos chamados para o trabalho. Quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, né, na primeira carta aos Tessalonicenses, o aviso principal da carta aos Tessalonicenses é: Jesus está voltando. Leia 1 Tessalonicenses. O assunto principal daquela carta é: Jesus está voltando. Ok? Só que aí olha só que interessante. Algumas pessoas pensaram assim: cara, peraí, trabalhar é chato. Se Jesus está voltando, eu vou ficar de
boa. Tá entendendo? E algumas pessoas lá daquela igreja começaram a viver desse jeito. E aí, no capítulo 4, versículo 11, Paulo disse assim, tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Versículo 12. Assim, os que são de fora, olha só, os não cristãos, a cidade, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros, ficar pedindo, me dá. Você não precisa ficar pedindo as coisas para os de fora. Trabalhe. Isso é um bom testemunho. Trabalhar é um bom testemunho. Eles deram ouvidos? Não. E aí ele escreveu uma segunda carta para a igreja de Tessalônica. E olha o que ele disse nessa segunda carta. Presta atenção, capítulo 3, versículo 12. Tá, o 10? 10. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Eu acho que Paulo ficou bravo. Falou, eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Tem um bando de preguiçosos aí, agora nessa segunda carta eu vou ser mais claro. Quem não quiser trabalhar não come. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios, né? Imagina, uma pessoa vem aqui na Igreja Batista Vértice, aí ela ouve a igreja fazendo a oração da generosidade. Decido crescer em generosidade até que não haja nenhum necessitado entre nós. Eu vou parar de trabalhar, eu vou ser sustentado pela igreja. Percebe? Então, gente... Eu sei que parece engraçado, mas foi isso que essa igreja começou a falar, pô, beleza, eu vou ficar de boa, Jesus está voltando, ninguém tem parte, todo mundo divide tudo aqui, eu só vou pegar mais um pouquinho ali aqui. Era isso que estava acontecendo. E aí, no versículo 12, Paulo então fala, ordenamos e insistimos. Eu assim, galera, vou deixar claro, nós ordenamos, isso é uma ordem. Isso não é um pedido. E nós insistimos em nome de Jesus. É quase que estava expulsando um demônio aqui. Em nome de Jesus. Que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Não tem outro caminho, pessoal. Vai ter que trabalhar. Vai ter que ralar. Ah, mas eu ocupava uma posição incrível. Ocupe uma posição menor. Faça algo, ok? E assuma o seu papel, a sua responsabilidade. Cultive, empreenda, corra atrás. Vamos ter que ralar. Quem? Todos nós. Por quê? Porque maldita é a terra. Maldita é a terra. Ok? E agora a gente vai ter que ralar. E se precisar de ajuda, a gente se ajuda, a gente dá um jeitinho, a gente caminha junto, a gente tira um pouquinho daqui e faz acontecer, mas vamos precisar correr atrás. Existem pessoas que odeiam, mas existem pessoas que amam o trabalho. Elas amam muito e fazem do trabalho a sua identidade. Né? Você já ouviu alguém perguntando, quem é você? Eu sou João, o empresário da... Mano, eu não perguntei onde você trabalha, eu só perguntei quem é você. Percebe? E sabe onde isso mais acontece? Com os pastores. É ou não é? Quem é você? Eu sou o pastor. Mano, fala seu nome, né? Tem gente que não sabe, não sabe. Trelou, a identidade dele se tornou aquela função. E se tirar aquela função da mão dessa pessoa, ela fica em crise, ok? Ela fica em crise. Já vi pastores corrigindo, oi fulano não, pastor, fulano. Ok? Calma, me dá sua identidade aí, deixa eu ver se tem pastor aí. Então, percebe? E o que eu estou querendo dizer é lógico, se vocês podem chamar de pastor, às vezes eu insisto, mano, pode me chamar pelo nome, não, mas é por respeito, tá bom, beleza. Mas o pastor, e aí eu me incluo, porque essa talvez seja a minha principal tentação em toda essa mensagem. Eu amo demais
do ministério de Deus. E deveria amar mais o Deus do ministério. E existe uma tentação enorme aqui para mim. Ok? Então, eu estou falando num tom de piada, né? Ou como se isso não me tocasse, isso me toca. Ok? Mas quem é você? Cuidado! Cuidado para não se apresentar a partir do que você faz no seu trabalho. Porque isso não define quem é você. Isso não me define. Uma jogadora de tênis, uma das maiores jogadoras de tênis de todos os tempos, dos anos 70 e 80, chamada Chris Evert, ela deu uma entrevista, só para você saber quem ela não é qualquer tenista, né? Ela foi durante 5 anos consecutivos a número 1 do mundo, ela ganhou 18 Grand Slams, é um número, se você sabe tênis, é um número muito expressivo, é muito grande isso. Ela ganhou 7 torneios de Roland Garros. Então, assim, ela não foi uma pessoa pequena no tênis. Agora, olha só o que ela falou em uma das suas entrevistas. Olha só. Eu não fazia ideia de quem eu era ou do que eu poderia ser longe do tênis. Quando ela estava perto de se aposentar, ela percebeu que ela não ia render mais, né? Ela falou, e agora? Eu não vou mais ganhar títulos. Aí ela disse isso. Eu não fazia ideia de quem eu era ou do que eu poderia ser longe do tênis. Fiquei deprimida e com medo, porque uma parte tão grande da minha vida havia sido definida como uma campeã do tênis. Fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir alguém. Fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava das vitórias, do aplauso para ter uma identidade. Ela fez da sua função, da sua tarefa, do seu trabalho, a sua identidade. E isso não é diferente entre alguns de nós. Mas o nosso trabalho foi nos dado para ser uma expressão de adoração a Deus. E por causa do pecado, a gente agora quer roubar a glória de Deus. Nós queremos o aplauso. Mateus 5,16, Jesus fala que o mundo veja as suas boas obras a fim de glorificarem o Pai que está no céu. Mas existe uma tentação agora dentro do nosso coração, para que esses aplausos, para que essa glória seja nossa. É bom receber um tapinha nas costas e ouvir, excelente trabalho. O nosso coração agora, ele anseia por tomar o lugar de Deus no nosso trabalho. Talvez a gente esteja buscando relevância no nosso trabalho. Talvez a gente esteja buscando valor no nosso trabalho. Talvez a gente esteja buscando reconhecimento enorme no trabalho. E deixa eu te falar, sabe qual é o nome disso? Idolatria. Se o trabalho foi criado por Deus como uma expressão de adoração, existe, depois do pecado, um sério perigo em fazermos do trabalho um ídolo. Se você perder seu trabalho hoje, como você reage? Como você reage? Se você perder sua empresa, como você reage? E aí, pensando em mim, se Deus tirar a sua igreja, como você reage? Se Deus falar, você não vai ser mais pastor dessa igreja, como você reage? Se Deus falar, você não vai ser mais pastor, como você reage? Se você perder sua função, se você for remanejado, como você reage? Seja sincero a isso, porque talvez a resposta a algumas dessas perguntas pode revelar uma idolatria dentro do nosso coração. Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o nosso valor não está naquilo que fazemos no trabalho. A nossa identidade não está naquilo que fazemos. A nossa identidade está naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E nós somos valorizados e amados por Deus, independente do que a gente faça no nosso trabalho, porque o nosso valor está atrelado ao sacrifício de Jesus.
e nós somos agora amados, nós temos valor por causa de Cristo, e é isso que importa. Não é sobre o nosso trabalho, não é sobre sermos vistos, não é sobre sermos valorizados na nossa função, não é sobre os aplausos e os reconhecimentos. Talvez a gente não vai receber esses aplausos, talvez nós não iremos receber o reconhecimento que talvez a gente até merecia, mas tudo bem, porque nós já temos o valor e o reconhecimento necessário em Cristo Jesus. Isso deveria nos bastar. Essa é uma perspectiva correta de fé e trabalho. Essa é uma perspectiva correta do que Jesus fez por mim e por você. O Tim Keller, falando sobre esse assunto, disse assim: na raiz de todos os nossos pecados visíveis encontra-se a luta invisível por identidade. Quando o trabalho se torna a sua identidade, o sucesso vai para a sua cabeça e o fracasso vai para o seu coração. Nosso valor não está no que fazemos. O nosso valor não está no cargo que ocupamos. O nosso valor não está na tarefa que exercemos. O nosso valor está em Cristo Jesus. Isso deveria nos bastar. Isso deveria ser o suficiente. Quando a minha e a sua identidade estão no trabalho, o trabalho se tornou o nosso Deus. Se a nossa alegria depende do nosso trabalho, nós viveremos frustrados e querendo mais, pois nunca estaremos saciados. Nós somos hedonistas, nos casamos para sermos felizes e queremos trabalhar para sermos felizes. É tudo sobre eu, tudo para mim, não é? Mas a gente precisa se libertar disso. Uma perspectiva correta entre fé e trabalho é o poder de Cristo Jesus que nos liberta desse desejo de sermos reconhecidos, de trabalharmos para nós, de entendermos que o trabalho não é sobre nós. Não é sobre nós. O nosso salário não representa o nosso valor e o nosso cargo não representa o que verdadeiramente somos. O que somos está em Cristo Jesus e foi guardado por Cristo Jesus. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, disse assim, capítulo 2, versículos 10 e 11: tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer. Olha só. No trabalho árduo, encontrei grande prazer. A recompensa por meus esforços. Versículo 11. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Ele se esforçou. Ele falou que viveu tempos de trabalhos muito difíceis, trabalhou muito, e ele falou que em uma certa medida ele encontrou prazer, ele encontrou recompensa, mas com o tempo ele percebeu que tudo aquilo era vaidade. Ele não trabalhou para a pessoa certa, da forma certa. E se não trabalharmos para a pessoa certa, com o propósito certo, ao final da vida, vamos encontrar um grande e profundo vazio. Precisamos pedir para o Senhor consertar essa rota. E por último, por que trabalhar? Para que trabalhar? Como trabalhar? Como trabalhar? E eu vou dar uma acelerada aqui, ok? Vou acelerar um pouquinho. Como trabalhar? Primeira coisa, Mateus capítulo 6, 19 a 24 dizem assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Veja o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus
e ao dinheiro. Quando a gente trabalha pelo dinheiro e por status, estamos com a motivação errada no trabalho. A gente falou por que trabalhar, para que trabalhar, e agora a gente está vendo como trabalhar. Não podemos trabalhar pelo dinheiro, pela fama, não podemos. Isso é um grande equívoco, isso é um grande engano. Não deveríamos, como cristãos, escolher o trabalho primariamente pela remuneração. Não deveríamos, mas sim pelo propósito, mas sim pela capacidade de representação. E a gente já vai ver, claro que salário é importante, e a Bíblia fala isso, ok? Onde que ela fala, Alex? Provérbios 16, 26. É bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. O que Salomão está falando aqui? Olha, fome vai impulsionar para ralar, ok? Quando a conta chega, a gente vai ter que, vamos ter que fazer alguma coisa. Eu me lembro quando eu e a Thalita viemos para Brasília para iniciar a plantação de uma igreja aqui em Brasília. Em um determinado momento, as contas não estavam fechando e a gente foi vender, essa é engraçada, hein? Vulnerabilidade. A gente foi vender cookies, mano. Eu vendia cookies, ok? E ficava até 2, 3... Meu cookies é bom, você deu risada? Meu cookies é gostoso. Mas o ponto é, cara, tinha que ralar. E ia, às vezes, 2, 3, aconteceu 4, 5 horas da manhã, fazendo cookies. Ok? Por quê? Porque eu precisava de um extra. E precisava acontecer. Quando vem a necessidade, e é bom quando chega no final do mês, você pega aquele dinheirinho que entrou e fala, ufa, ok? Então, é bom que os trabalhadores tenham apetite, é bom. É bom às vezes ter o estômago vazio, isso nos mexe, nos tira da cadeira. Então assim, é só para glorificar a Deus. O alvo é glorificar a Deus, o alvo é a representação de Deus, o alvo é a adoração de Deus, mas também, obviamente, não primariamente, não é primariamente. Não é para pagar as contas, mas também pagar as contas. Romanos 12, 11. Jamais sejam preguiçosos, trabalhem com dedicação, sirvam ao Senhor com entusiasmo. Ok? Precisamos, temos responsabilidades. Se você é pai e mãe, você tem filhos. Ok? Perdeu o emprego, vamos começar, vamos empreender, vamos para o parque da cidade, vamos fazer alguma coisa, vamos nos mexer. Ok? O Francis Chan, ele falou assim, a pior coisa na vida, tá aí na via, né? A pior coisa na vida de uma pessoa não é fracassar, é você ter sucesso na missão errada. Se a sua missão é se enriquecer através do trabalho e ganhar significado no seu trabalho, você está na missão errada. Deixa eu botar na primeira pessoa do plural, melhor, né? Se nós estamos com a missão de enriquecermos no trabalho, ou de termos status no nosso trabalho, nós estamos na missão errada. Colossenses 3:23 diz, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Presta atenção que eu vou falar aqui, igreja, todos aqui, vou repetir, presta atenção, esse superlativo é pertinente. Todos aqui, sem exceção, possuem o mesmo chefe. O seu chefe não é diferente do meu. Nosso chefe é o mesmo. Quem é o nosso chefe? É o Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Deus, o seu chefe, colocou um subchefe na sua vida. E talvez ele seja uma bênção, esse subchefe, mas talvez ele seja muito difícil. Mas sabe quem colocou? O grande chefe, o grande Senhor. A gente tem que trabalhar para esse subchefe. Nossa, presta atenção, nós precisamos trabalhar para esse subchefe como se fosse para o nosso chefe, com bom ânimo
Trabalhar com bom ânimo como se fosse para o Senhor. Eu vou pular lá para Efésios 6, ok? E talvez você fale, poxa Alex, mas é muito difícil. Mas a gente precisa aprender que se o trabalho é sobre adorar a Deus, precisamos tirar o foco de nós mesmos. Precisamos tirar o foco em como somos tratados no nosso trabalho. E começar a colocar o foco em como representar e adorar a Deus onde fomos colocados. Alex, isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Se você está num contexto de trabalho muito difícil, eu quero ler com você Efésios capítulo 6, de 5 a 8, diz assim: escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Uau! Você tem um chefe difícil? Olha só, escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Versículo 6. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, e não apenas escravos de homens. Façam a vontade de Deus de todo o coração. Qual é a vontade de Deus? Versículo 7. Trabalhem com entusiasmo. Para tudo. Vocês estão entendendo? Vocês estão lendo o mesmo texto que eu estou lendo? Escravo, trabalha com entusiasmo. Vai lá, escravo, chega no seu trabalho e fala: fala aí, Senhor, o que o Senhor quer? Gente, vamos ser sinceros. O padrão bíblico é extremamente elevado. Por isso que eu estou falando, talvez o contexto seja muito difícil. Mas a Bíblia é clara em relação a como devemos trabalhar. Sabe como? Com entusiasmo. Como se servissem ao Senhor e não aos homens. Por quê? Versículo 8. Lembrem-se de que o Senhor o recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Deus está vendo, e Ele vai recompensar a cada um, seja escravo, seja livre, seja num ambiente de trabalho saudável, seja num ambiente de trabalho abusivo, seja com um chefe incrível, ou seja com um chefe difícil, seja recebendo a dignidade e o valor que você merece, seja não recebendo a dignidade e o valor que você esperava, pois o nosso chefe é o próprio Cristo. E se quisermos viver de maneira digna do Evangelho, vamos precisar trabalhar com entusiasmo no nosso ambiente de trabalho. Se quisermos representar a Deus adequadamente, precisaremos servir as pessoas no nosso trabalho. Precisamos acordar e ir para o nosso trabalho com uma bacia e uma toalha, pronto a servir pessoas, legais ou chatas demais, mas precisaremos estar lá, amando, servindo, suportando. Por quê? Porque 1 Pedro 2, 19 e 21 diz: porque Deus se agrada de vocês, quando conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Deus se agrada, Deus está vendo, e Deus vai recompensar a cada um segundo a sua fidelidade. Talvez você não vai receber o salário que você merece.
Eu lamento quando pessoas entram em igrejas evangélicas. E nessas igrejas evangélicas elas falam: vem para Jesus, e as coisas vão começar a dar certo. Vem aqui que você vai aprender a romper, vamos romper. O que é romper? Eu não sei o que é romper. Ok? Vem aqui. Deixa eu te falar a verdade. Talvez você nunca vai receber o salário que você merecia. E talvez no seu ambiente de trabalho você não vai receber a dignidade e o valor que você merecia. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo morreu para que pudéssemos receber o valor de um Deus criador e eterno. E é nesse Deus que está o nosso valor, a nossa dignidade e a razão de acordarmos pela manhã. Pedro continua no versículo 20: claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrerem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Olha só o versículo 21: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. O meu desejo é que a gente amanhã, segunda-feira, acorde, independente de qual seja o seu ambiente de trabalho, e fale: Senhor, renova a minha alegria, renova o meu ânimo, porque o meu interesse, o meu propósito no trabalho é te representar, é te adorar, é para que as pessoas vejam, através do ânimo, do contentamento, através do sofrimento se necessário. Quero que as pessoas vejam quem o Senhor é, porque o trabalho não tem a ver com a nossa satisfação pessoal, o trabalho não tem a ver com a nossa felicidade terrena, o trabalho tem a ver em cumprirmos o chamado de representarmos a um Deus santo, justo e bom, perdoador, misericordioso e bondoso, em qualquer circunstância. Amém? Quero te convidar a orar. Quero te convidar a fazer uma oração. Quero te convidar a colocar a sua vida, porque o padrão estabelecido por Deus é muito alto. E eu não sei você, mas eu não consigo. Eu não consigo. E sendo bem sincero, Deus faz as coisas de um jeito muito engraçado, né? Mas eu tive que lidar com muitas coisas em relação a esse assunto nas últimas semanas. E sabe o que eu percebi? Orgulho no meu coração. Muito orgulho. Muito pensamento em mim mesmo. Estava focado demais em mim. Estava focado demais nas minhas vontades, nos meus desejos, na minha maneira de fazer as coisas. E durante essa semana, de verdade, eu fui profundamente confrontado. Alex, não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre quanto você está feliz. A sua felicidade tem que estar em mim. Eu fui muito confrontado. E eu quero mudar. Eu preciso me arrepender. Eu quero então nesse momento orar. Quero orar por todos nós. Praticamente todos aqui têm algum tipo de trabalho. Todos. Talvez você esteja extremamente desanimado no seu trabalho. Talvez você não, sabe, talvez você esteja passando por um momento de esgotamento. Talvez você tenha orado falando ao Senhor: Senhor, muda isso, porque eu não quero mais. Eu não sei, talvez essa seja a sua situação. Mas a minha oração, eu quero orar nesse momento por nós, eu quero orar por vocês. E a minha oração, quero ser bem sincero, é que o Senhor renove as nossas forças. É que o Senhor renove as suas forças. É que o Senhor renove o seu ânimo. É que o Senhor te traga ao arrependimento. É que o Senhor nos traga ao arrependimento, para que a gente pare de olhar para as nossas necessidades e demandas não feitas, e a gente comece a olhar: Deus, eu quero olhar menos para mim, eu quero começar a olhar mais
para o chamado, para o propósito, para o que o Senhor quer. Eu quero parar de ser ingrato, eu quero parar de ser orgulhoso, eu quero encerrar esse descontentamento, eu quero parar de fazer bico para o meu chefe, eu quero parar de achar que as coisas deveriam acontecer conforme as minhas vontades. E aí sim, Deus vai começar a mexer, transformar. Deus vai começar a fazer, mesmo nesse ambiente de trabalho no qual Deus te colocou hoje. Amém? Se você se identifica, se você quer isso, quero te convidar a orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela revela a tua vontade. E Senhor, a sua vontade, ela é muito boa. Ela é muito elevada. Ela é tão boa, Senhor, e tão elevada, que somos incapazes de viver isso. Eu, Pai, sou incapaz de viver conforme esse padrão que a gente acabou de ler em Efésios 6. Eu sou incapaz, Deus. Mas Deus, Cristo Jesus morreu no nosso lugar. Cristo Jesus pagou um preço muito caro para que eu fizesse vista grossa a minha forma de trabalhar. Cristo Jesus deu a sua própria vida, o justo pelos injustos. Só Ele viveu uma vida digna e perfeita aqui nessa terra. Ainda assim se sacrificou para que a condenação do nosso pecado caísse sobre Ele, nós fôssemos livres da culpa do pecado, nós fôssemos livres do domínio do pecado, a fim de vivermos em novidade de vida a partir da nossa união com Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja comece a viver de maneira digna do evangelho pela qual fomos chamados. E que a gente vá para o trabalho consciente de que estamos lá não para o nosso prazer, não para a felicidade pessoal, mas para representarmos a um Deus justo, misericordioso e amoroso. Que as pessoas possam ver o Senhor na nossa forma de trabalhar, nas decisões que tomamos, na maneira como nos relacionamos. Nos muda, Deus, me muda, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.